Seja bem-vindo à aula de hialuronidase. O que é a hialuronidase? A hialuronidase é uma enzima que ela vai degradar reversivelmente o ácido hialurônico existente em nosso tecido e o ácido hialurônico que você injetou dentro do paciente. É importante que vocês lembrem que ele vai fazer uma difusão no tecido. Então, se o paciente apresentar uma infecção local, não podemos fazer a aplicação da hialuronidase como eleição nos tratamentos de intercorrência pós-preenchimento. Como que nós vamos fazer a preparação dessa hialuronidase? Vamos ter então o vidrinho líquido, que vai ser o diluente, e o vidrinho em pó, que vai ser a nossa hialuronidase. Como comprar? Como escolher essa hialuronidase? Vocês sempre vão escolher o pó de 2.000 UTR ou 3.000 UTR. E esse diluente ele vem em 5 ml. Então vamos aspirar o conteúdo do diluente e colocar dentro do frasco que contém o pó de hialuronidase. Logo que eu fiz essa diluição, eu tenho até 24 horas para utilizar. Então, vocês só vão preparar a hialuronidase quando o paciente estiver na cadeira de vocês. Antes de fazer a aplicação da hialuronidase, a gente precisa tomar alguns cuidados, principalmente na anamnese do paciente. Quais são eles? Pacientes que apresentam alergia à picada de abelha e vespas são contraindicados a fazer o uso da hialuronidase. Lembrando que essa medicação, a hialuronidase, ela está presente no veneno da abelha e da vespa. Pacientes que têm alergia a frutos do mar, principalmente crustáceos, também deve-se ter um alerta no uso da hialuronidase. Além disso, vocês podem fazer um teste intradérmico. Como que vocês vão fazer esse teste? Vocês vão aplicar 3 unidades nessa região mais fina do nosso punho, 3 gotinhas de 3 unidades e aguardar em média de 5 a 20 minutos. Se o teste for positivo, vão aparecer na região algumas placas eritematosas, como se fossem bolhas, e o paciente vai apresentar também uma coceira e uma ardência, até 20 minutos depois de feito o teste. Caso seja negativo, o paciente vai apresentar apenas um ardor e vermelhidão normal por conta da picada da agulha. Fazer a aplicação do teste intradérmico é fundamental para que vocês não tenham nenhum tipo de reação alérgica na cadeira do procedimento. Caso esteja negativo, vocês podem fazer a aplicação. Outra coisa importante que nós precisamos verificar antes de aplicar a hialuronidase é se ele está tomando algumas medicações. Quais são elas? Furosemida, que nós sabemos que é um diurético muito utilizado por pacientes que são hipertensos e até mesmo por atleta. Benzodiazepínicos são medicações ansiolíticas que raramente o paciente que toma essa medicação vai fazer algum procedimento de harmonização facial. O uso de heparina. Existem muitas pomadas para hematoma que contêm heparina e o paciente ele não sabe que a pomada é um remédio. Então, no momento da anamnese, é importante vocês perguntarem para ele: você está tomando medicação? Não. E passando alguma pomada? Estou. Qual? Heparina. Independente da região, nós sabemos que a pomada ela vai cair na corrente sanguínea e vai agir da mesma forma que o medicamento. Então, também é contraindicado. E pacientes que tomam medicações com fenitoína, que são pacientes que são geralmente que têm epilepsia. Também são pacientes que não vão procurar para fazer harmonização facial. Depois da sua aplicação, ela pode ser degradada até 10 dias pós-aplicação. Então, é importante que vocês façam uma nova aplicação depois de 10 dias. Caso o paciente sinta que aquela região ela ficou muito inchada, ele não pode tomar nenhum tipo de corticoide. O corticoide vai servir como uma barreira para a permeação da hialuronidase. Então, eu preciso ter uma inflamação, eu preciso ter todo o processo, toda a cascata inflamatória para que eu tenha um sucesso na aplicação da hialuronidase. Então, ele é incompatível com o uso de corticoide e também com o uso de salicilatos. Então, pacientes que estão tomando alguma medicação, como por exemplo ácido acetil salicílico, pode ser que vocês tenham aí uma diminuição de até 50% do seu efeito. Os nódulos, eles começam a diminuir alguns minutos após a aplicação, porém vem seguido de um edema e podem persistir aí até 48 horas. Porém, essa nova aplicação vai ser feita
após 10, 15 dias. Não entramos ainda em aula sobre necrose. Estamos falando apenas de nódulos não inflamatórios com excesso de produto. Eu, de acordo com a minha prática clínica, criei uma tabela da quantidade que vocês precisam aplicar de hialuronidase nas regiões que vocês estão com o problema, com o nódulo, de acordo com a densidade do ácido hialurônico utilizado. Caso você tenha utilizado um ácido hialurônico leve, vocês vão aplicar 0,1 a 0,2 ml a cada meio centímetro de excesso de preenchedor. Então, por exemplo, qual região que nós utilizamos ácido hialurônico de densidade leve? Região da calha lacrimal. Então, eu vou separar com uma régua, meio centímetro, vou aplicar com uma cânula. Então, a gente vai sempre utilizar nessa região periorbital o uso de cânulas. Nessa região, por ser uma região muito fina, vamos utilizar a cânula 27G. Vocês vão fazer o pertuito no final da medida, onde está o excesso de produto. Podem anestesiar o início da entrada da cânula também. A cada meio centímetro, vocês vão injetar 0,1 a 0,2 de produto. Quando eu tenho uma densidade média, então eu vou aplicar de 0,3 a 0,4 ml a cada meio centímetro de excesso de preenchedor. Quais são essas regiões que podem ocorrer? Por exemplo, rinomodelação, preenchimento labial, sulco nasogeniano ou linhas de marionete. Então, eu vou pegar a região que está com excesso de produto ou até mesmo a região que o paciente quer remover aquele conteúdo e vou separar com uma régua ou com um paquímetro meio centímetro e a cada meio centímetro injetar de 0,3 a 0,4 ml. E em regiões de volumização, então malar, mandíbula e mento, que nós utilizamos materiais pesados, vamos injetar de 0,5 a 0,6 ml a cada meio centímetro de excesso de preenchedor. Então, com essa tabela fica muito mais fácil para vocês fazerem o uso e a aplicação da hialuronidase. Lembrando que aquele meu produto preparado, ele só vai durar 24 horas. Fiz a aplicação, eu vou desprezar o restante. De acordo com alguns artigos, quais são os eventos adversos mais comuns pós-aplicação de hialuronidase? 54% não apresenta nenhum tipo de reação, apenas o edema normal pós-procedimento. 2% apresentou eritema no local. 22% apresentou um eritema associado a um leve edema. 12% eritema e uma ardência. Como vocês vão anestesiar o paciente, raramente ele vai relatar ou questionar o porquê ele está sentindo aquela ardência no local. E 10% sentiu todos os sintomas. Então, eritema, ardência no local e um edema leve. Então, não existe na literatura nenhum tipo de alergia grau 3, que é a alergia que vai fazer com que o paciente tenha um choque anafilático ou tenha que fazer o uso, por exemplo, de adrenalina intramuscular. Então agora vocês já sabem fazer a aplicação da hialuronidase. E em caso de necrose, também vamos seguir essa tabela? Não. Em caso de necrose, a gente vai pensar em remover todo aquele produto. Então, em caso de necrose, vocês vão fazer a aplicação de 200 a 300 unidades a cada 60 minutos. Então, primeiro é feito o teste da compressão no local. Vocês podem pegar um anel ou até mesmo um porta-agulha, pressionar o local 10 segundos e verificar o halo que formou. Se formar um halo esbranquiçado e persistir por mais do que 10 segundos, é porque o paciente está entrando numa isquemia e não está tendo irrigação local. Se o halo sumir, é apenas um hematoma ou uma isquemia normal pós-procedimento. Lembrando que a necrose ela pode ocorrer até 72 horas depois do procedimento. Por isso a importância de vocês terem o contato do paciente e pedirem foto depois do procedimento, principalmente em áreas como nariz e lábio. Então, fiz a aplicação nos primeiros 60 minutos, de 200 a 300 unidades. Aguardo. Nos próximos 60 minutos, eu vou fazer a aplicação de 200 a 300 unidades novamente. Faço o teste da compressão de novo. Se persistir essa isquemia nesse teste,
é porque o paciente ainda precisa de uma nova aplicação. Então, essa aplicação ela vai ocorrer a cada 60 minutos, se você tem que manter o paciente na sua cadeira, no seu consultório, e sempre fiz a aplicação, faz o teste imediatamente. Além disso, o paciente vai ter que iniciar com algumas medicações. Já falamos muito sobre medicamentos, mas só para vocês relembrarem. Ele vai ter que fazer o uso de cefalexina, 500 mg, um comprimido de 6 em 6 horas por 10 dias, associado ao uso do metronidazol, 250 mg, um comprimido de 6 em 6 horas, também por 10 dias. Além do antibiótico terapia, ele vai também precisar de uma medicação que seja vasodilatadora, como por exemplo a pentoxifilina, uma medicação muito utilizada na forma injetável, principalmente em casos de celulite. Essa medicação, na forma oral, ela contém a sua composição em pentoxifilina, 400 mg, um comprimido a cada 6 horas por 6 dias. O paciente ele pode sentir um pouco de náusea e pressão gástrica por conta da pentoxifilina. Então vocês podem acrescentar na receita um Dramin ou até mesmo um Vonal para aliviar esses sintomas. Além disso, o AS infantil, vocês vão medicar o paciente no momento da aplicação da hialuronidase com 2 comprimidos sublingual de AS. Muito obrigada e aguardo vocês na próxima aula sobre os casos clínicos com o uso da hialuronidase associado a outras terapias que vimos nas aulas anteriores.